StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast aqui. Hoje, eu gosto de falar, né, que a gente sempre traz aqui pessoas que a gente tenta filtrar mesmo, pessoas que vão agregar muito valor, mas a gente trouxe uma pessoa aqui de outro estado, do norte. Para você ter ideia, essa pessoa está concorrendo hoje um prêmio do Checkmate, do Gustavo Rangel lá, um dos melhores corretores do norte. Quem que é essa pessoa que está comigo aqui? Carlos Neto. Seja bem-vindo, Carlos. Pô, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez estando em São Paulo, né, pra mim é uma honra muito grande estar aqui contigo, estar aqui concorrendo nesse prêmio, então Que legal. fico feliz. Eu vou falar um pouquinho da história dele aqui, porque muitos de vocês, praticamente aqui, o nosso público de São Paulo, né? Sim. Talvez alguns não te conheçam. Ele é corretor de imóveis, atualmente ele é head de vendas da Marlene Felipe Imobiliária, né? É uma das maiores imobiliárias que tem no Belém. Atualmente também é o maior expositor do mercado imobiliário do Belém, com mais de 80 mil seguidores nas redes sociais. Também idealizador e palestrante da imersão para corretores. Foi premiado por 2 anos consecutivos como corretor do ano pela revista Negócios de Destaque. Também foi indicado ao prêmio Checkmate como o melhor corretor do Norte. Então você vai aprender muito hoje, principalmente em outro estado. Tenho certeza que alguma coisa vai te marcar nesse podcast. Neto, mais uma vez, bem-vindo. Quero que você deixe suas considerações aí no começo. Como tudo começou, como que você chegou no topo aí, em destaque, se tornou o corretor mais falado do Belém. Como que aconteceu isso? Então, eu acho que como qualquer profissional do mercado imobiliário, né, a gente nunca cresce sonhando em ser corretor, né? Todo mundo vira corretor por conta de alguma oportunidade, muitas das vezes entra por conta de realmente problemas profissionais, né? Que esse é principalmente a grande maioria das pessoas. Mas o meu caso foi o seguinte, eu estudei sempre em um colégio de freira lá em Belém, né? Um colégio católico. Eu também fui de colégio E, católico. Que e assim, legal. eu sempre tive uma rede de relacionamentos muito legais, né? E aí eu comecei, fiz faculdade, estava fazendo engenharia na época, passei a cursar engenharia de produção em uma das principais faculdades lá da cidade. E comecei a trabalhar em uma empresa que na época prestava serviço para... Antigamente era Celpa, né? Que é a concessionária de energia. Então eu comecei trabalhando, estagiando, etc. E, cara, teve uma hora que eu me saturei e eu falei assim, bem, vou procurar outras coisas. Eu tava trabalhando, tinha um plano de carreira, né, lá. E aí eu tinha como eu trabalhava na parte comercial da empresa, eu tinha essa experiência comercial. E eu comecei a buscar algo comercial. E eu vinha de engenharia comercial. Foi esse o funil que eu usei ali naquelas plataformas de busca de vaga, né? E aí apareceu uma oportunidade para mim, que eu não sabia do que se tratava, eu achava que era uma construtora, e chegando lá era uma imobiliária. E eu Nossa. descobri na hora, né? E aí bem, já tô aqui, deixa eu conhecer um pouquinho dessa proposta, né? E aí uma das coisas que me chamou a atenção foi, tu vais ganhar o quanto tu trabalhar, né? Isso é o limite. Exatamente, isso é o limite, não tem salário fixo e tu vai ganhar aquilo que tu produzir. E pô, eu olhava assim, caramba, eu sempre trabalhei acima do que me pediam sempre. Então eu pensei, pô, vou me dar bem, né? E aí eu peguei e fui. Só que não te contam, né? Que no mercado É, imobiliário não é tão simples assim. as vírgulas, os pontos, ninguém fala nada. As letras miúdas não tá escrito nessa parte. E aí, cara, comecei. Eu acho que uma das coisas que mais me agregou nesse começo foi porque eu lembro benzinho, eu entrei dia 8 de setembro, depois do feriado, né? 8 de setembro eu entrei. Isso foi numa terça-feira de 2015. E aí no sábado eu atendi meu primeiro cliente, que foi um amigo meu, que era engenheiro, que é engenheiro. E, cara, no atendimento ele começou a fazer um monte de pergunta e eu não sabia responder Nada. nada. E mesmo como engenheiro, né? Não, e assim, eram perguntas voltadas Por mar- pra por- compra do imóvel, né? E eu fiquei assim, sabe quando tu fica com aquela vergonha de tu não saber? Aí eu peguei e saí, falei com a minha Gerente da época. gerente na época, né? E aí eu falei pra ela, o seguinte, eu não quero atender mais ninguém, que eu vou estudar pra quando tiver um próximo atendimento saber o que fazer.
E ela, Humildade, né? e ela falou assim, olha, não concordo muito com a tua estratégia porque tu vai aprender mais atendendo do que... Mas tudo bem, tu que sabes. Aí eu peguei, comecei a fazer isso, comecei a estudar, me preparar e tudo mais. E na época eu era um mero estagiário, né? Eu tava cursando ainda o técnico de transações, o curso técnico de transações imobiliárias, e eu sempre tava com um corretor me acompanhando, né? E nesse dia, eu lembro benzinho do atendimento, o corretor que tava me acompanhando, quando ele, o meu amigo, por ele me conhecer, ele me perguntava, né? Só que quem respondia era outra pessoa, então parecia que parecia não, só constatava que eu não sabia nada. E aquilo me incomodou demais, né? E aí foi quando eu comecei a estudar, me aprimorar e tudo mais. E eu lembro que a gente tinha um sistema de CRM dentro da empresa que era o Engaia, né? Não sei se. Conheço. Que a gente Hoje tinha é o lá. nível, né? Hoje é uma Kenlo, se eu não me engano. Keilo, a Keilo comprou tudo. Exatamente. E aí, no caso, começaram. Eu aprendi tanta coisa, né? Que começaram a me chamar de Engaia Man dentro da imobiliária, porque eu sabia todas as informações dos imóveis, sabia de Engenheiro, tudo. mentalidade analítica. Exatamente. E aí foi quando eu comecei a me destacar dentro da imobiliária. E aí, com um mês praticamente de corretor, de formado, com Cresce e tudo mais, eu fui convidado já a ser supervisor de Que vendas isso. dentro dessa imobiliária. Então, assim, Ascensão em, acelerada. em menos de 8 meses, vamos lá, eu já estava como supervisor de uma equipe dentro da imobiliária, né? E muito se deu por conta desse Desenvolvimento desenvolvimento que eu de precisei fazer, tecnologia, né? exatamente. E aí foi quando eu comecei a buscar um pouco mais de conhecimento, porque agora, além de para mim, eu precisava passar esse conhecimento para outras pessoas, né? E isso me forjou a ser um corretor um pouco mais casca grossa, digamos Sim. assim. Neto, é interessante você falar isso, porque o engenheiro tem a mente cartesiana, analítica, né? Sim, E de processos, né? sim. Você em um mês, você já chegou como supervisor da imobiliária lá. Não é 8 meses depois que eu entrei, mas um mês a, a, depois de a corretor. margem de aprendizado sua foi assustadora, rápida, né? Você acredita que essa ascensão sua de chegar, ir para a revista, ter um posicionamento, uma evidência, você está concorrendo hoje a um prêmio nacional, cara. Sim, Você acha que tem a ver com essa questão analítica de processos que você implementa? Né? O que sim. você acha? Eu acredito que sim, porque assim, o mercado imobiliário ele não é um mercado, vamos lá, difícil, mas ele não é simples, tá? Ele é um mercado fácil, mas ele não é simples, que são completamente diferentes. Então assim, quando eu digo que ele não é difícil, é porque tu precisa basicamente fazer um feijão com arroz bem feito, né? E não é simples porque tem muita coisa envolvida. Então a gente não sabe somente uma coisa, a gente precisa saber de várias coisas, né? E muita gente deixa de fazer esse feijão com arroz, sabe? Então, tipo, o que que eu acho que me tornou, me fez ter esse destaque, né? Humildemente falando, é ser, por exemplo, eu sei o que eu tenho que fazer e faço, entendeu? Uau. Então, não é fácil, não é, às vezes não é legal, às vezes é cansativo, é estressante e tudo mais, mas tem que fazer. Então, foi uma coisa que eu aprendi, e isso veio da engenharia, né? Da engenharia. Eu não cheguei a formar como engenheiro, inclusive essa é uma das meus maiores problemas com a minha família é porque eu não tenho esse diploma. Mas muita coisa eu aprendi dentro da faculdade de engenharia, justamente esse pensamento lógico, essa facilidade de é, raciocinar mais rápido, né? Ter um raciocínio lógico mais apurado também. E a questão de, tipo, ter uma sequência de pensamento. Então, quando tu tens essa sequência de pensamento, tu junta isso com as informações que tu vai agregando, as coisas elas vão ficando mais simples para ti, né? Mais fáceis de fazer. E aí foi basicamente isso que eu fui fazendo durante esse tempo para que a gente eu pudesse melhorar a minha vida como corretor de imóveis, mas também ajudar outros corretores a fazer com que eles enxergassem dessa forma também, entendeu? Então, acho que isso me ajudou muito na parte de a engenharia. E um outro ponto que eu acho fundamental é a questão do network, né? Sim. Hoje, as pessoas que estudaram comigo, muitos já são meus clientes, outros sempre me indicam. Graças a Deus, na minha turma ali, muita gente, cara, tá muito bem. Então, isso ajudou muito, sabe? E não só a parte da faculdade, mas também da escola. Então, eu tenho hoje, além de amigos, clientes, né? Então, isso ajuda muito. Seu core business hoje, Neto, é imóvel de terceiro, lançamento. O que que fez você destacar? E que tipo de atuação que você fez no mercado imobiliário que foi promissor para você? Pronto. Quando eu iniciei pelo Minha Casa Minha Vida, né? E a gente
trabalhava mais com imóvel econômico, planta. Então, era Minha Casa Minha Vida, beleza. Eu trabalhei por 4 anos dentro de uma imobiliária, né, que era Open House, que era a imobiliária onde eu comecei. Depois eu planejei montar a minha imobiliária. E quando eu planejei montar a minha imobiliária foi justamente por conta que eu queria mudar de nicho. Como eu te falei, eu estudei em uma escola católica, até hoje é uma das principais escolas lá de Belém. Estudei no Cesupa, que é uma das principais faculdades de Belém. Então, assim, o meu network sempre foi bem legal, sabe? E como eu estava trabalhando focado no nicho Minha Casa Minha Vida, eu não conseguia atender o meu network. Então, o que que eu pensei? Na hora que eu fui abrir a minha imobiliária, eu pensei, bem, eu tenho que abrir algo que é algo onde De eu me médio, sinto à alto, né? vontade, né? Então, eu comecei a trabalhar com médio e alto padrão e principalmente em imóveis de terceiros. Só que aí vamos para a estratégia. Eu estava no Minha Casa Minha Vida, trabalhando com lançamento. Eu precisei fazer essa migração de uma certa forma brusca. Então, o que que eu fiz? Eu comecei trabalhando com imóveis de construtora, porque eu não tinha nada na minha carteira. E quando tu trabalha imóvel de construtora, principalmente dentro do padrão médio e alto, né, tu tens aquela pessoa que ela vai comprar, mas ela precisa vender o apartamento dela antes. Ou, de repente, ela vai comprar e depois ela vai vender o apartamento. Então, eu comecei a pensar, bem, eu preciso fortalecer o meu relacionamento com essas pessoas para que essa pessoa vire o meu cliente vendedor daqui a pouco. Fideliza, né? Exatamente. Então, foi assim que eu comecei a montar minha carteira de médio e alto padrão, que durante 4 anos, né, que é o tempo, 4 anos e meio mais ou menos, que é o tempo que eu tô nesse nicho, né? E foi quando eu comecei a montar minha carteira e tudo mais. A minha imobiliária foi incorporada recentemente, né, por uma outra, que é a Marlene Felipe. E por conta disso, eu tava só com a gente lá, a gente tinha aproximadamente, porque já tinha outros imóveis negociados, mas a gente tinha aproximadamente 60 imóveis na nossa carteira. Eu não queria nada muito, de números muito expressivos, né, muito grandes, até porque a nossa imobiliária a equipe era bem enxuta, Enxuto. porque eu prefiro a qualidade do que a quantidade. Então eu preferia trabalhar com bons imóveis, na precificação, imóveis que sejam comerciais de fato, do que encher minha carteira de imóveis que a gente ia ficar lá preso no estoque, né? Então eu optei por essa estratégia, entendeu? Sim. Neto, qual que é o método que você acredita que deu super certo pra você? Você tem uma palestra, Uhum, você é palestrante de uma palestra hoje no sim, Norte, que é referência, né? sim. Você estava me falando quantas pessoas que vão lá mesmo? Olha, no último evento deu 1.500 pessoas aproximadamente. Só corretores de imóveis ou A, donos de maio- imobiliário, a incorporadores? maioria corretores de imóveis, a grande maioria, mas aí também tinham alguns públicos que fazem parte do ecossistema, né? Tipo advogados, arquitetos, pessoas que trabalham Porque o mercado imobiliário ele acaba sendo É grande, né? É bem o abrangente, sol né? de uma, de É. uma, de uma, E, uma Via Láctea, e digamos qual assim. que é o método que você desenvolveu, que você criou, e qual que é a palestra principal que você fala? Pronto, eu gosto muito de A falar mensagem que você carrega, né? sim, eu gosto muito de falar sobre uma jornada do corretor, sabe? Porque tem muito corretor que não entende que, como eu te falei, são processos, né? E tem muito corretor que não entende não sabe, na verdade, até uma conversa que a gente estava tendo antes aqui, né? Que o corretor ele entra no mercado sem saber o que fazer porque ele não tem essa educação, digamos assim. Então, o que que eu pensei? Eu pensei, bem, eu preciso dar esse norte para o corretor, né? Então, o corretor ele precisa saber qual é a sequência de um negócio, tá? Então começa, né, desde o começo mesmo, numa prospecção desse cliente, né? Então a gente fala sobre a prospecção, as formas de fazer a prospecção do cliente e principalmente quando tu escolhes o nicho, tu focar naquele nicho, né? E aí tu prospecta corretamente, porque não adianta você prospectar e aí você tá atendendo gente de alto padrão, médio padrão, padrão econômico, lote. Quando tu vê, tu tá atendendo muita coisa e tu não tá vendendo nada. Você não atende nada, né, Neto? Exatamente. Porque justamente você não consegue manter uma linha de raciocínio, você não consegue, você precisa estar toda hora mudando, sabe, de tipo de conversa, acaba sendo conversas diferentes mesmo, né? Você vai trabalhar com Minha Casa Minha Vida, o cara tá comprando imóvel por necessidade. Tu vai falar com um cara de alto padrão, o cara tá comprando imóvel por desejo. A forma de tu apresentar, de tu conversar, de convencer o cliente é completamente diferente. É real isso. Então, é muito importante escolher esse nicho. Então, você tem prospecção, depois da prospecção, que tu juntou ali a tua base de dados, tu vai ter a qualificação desses clientes, então tu precisa qualificar eles para eles avançarem mais uma vez. Esse avanço, você já vai para uma visita, reunião, algo do tipo.
Aí tem as propostas, tem os follow-ups, tem a negociação, o fechamento. Então, a palestra que eu faço, normalmente, eu tento ensinar Essa jornada essa de jornada, entendeu? Com alguns detalhezinhos que é justamente para que a pessoa possa conseguir ir pulando, né, as etapas. O Marcelo Red dele tá aqui do lado aqui ouvindo aqui. Ele não tá querendo abrir a caixa preta, né? Da palestra, tá vendo, né? Ele tá Para render o bloco, para render o bloco. pra render, pra gerar expectativa pro pessoal ir pra palestra, Fica né? até o final do podcast. Fica você até vai o ver. final que vai abrir a caixa preta. A gente tem uma parte aqui que a gente brinca, né? Que é o face to face, que é a cara com o corretor de imóveis. Cara, a gente sabe que corretor de imóveis é a ponta da lança do Sim, mercado. É ele que tá pronto pra guerra lá, né? Se tiver no batalhão do mercado imobiliário, quem tá lá na frente da batalha é o corretor. E exatamente. é o que mais leva bordoada. Exatamente. E eu percebo assim que as bordoadas, elas precisam ter também ciência, tem que ter desenvolvimento. O cara tem que aprender, não Uhum, tem? sim. E o que você aconselharia os corretores de imóveis, que é um cara que ainda não se acertou? Você falou uma coisa aí que eu acho que foi bem calibrado mesmo, né? O cara que dá tiro pra tudo quanto é lado, Exato. não faz nada, né? Assim. Eu acho que o corretor, ele tem uma. Dependendo do ponto de vista, se você olhar por um lado, é bom, porque tu pode ter uma facilidade de entrar no mercado, mas por um outro ponto de vista, é ruim, porque muita gente entra no mercado desqualificado. E eu sempre digo o seguinte: o meu concorrente não é o corretor bom, né? O meu concorrente é o corretor ruim. Porque quando ele se Nossa, é apresenta. forte, você falou. Quando ele se apresenta para um cliente, né, como corretor, e ele faz um péssimo serviço, depois eu preciso me apresentar para esse mesmo cliente, a imagem que ele tem de corretor é daquele cara que, infelizmente, prejudicou a profissão, né, a classe. Abaixa a régua, né? Agora, exatamente. Agora, quando um corretor bom se apresenta e faz um serviço legal, mas por algum problema ou, enfim, alguma situação da vida, eu preciso me apresentar como corretor, a imagem que ele vai ter de corretor é diferente. Então, eu prefiro estar junto com pessoas boas e brigar para quem vai fazer um trabalho melhor do que tentar convencer que eu sou diferente daquele cara que prestou um mau serviço. Então, o que eu sempre falo? É, a- o corretor ele não pode se satisfazer com o curso técnico, né? Ele não pode se satisfazer, porque o curso técnico, infelizmente, ele não traz um conhecimento necessário para o dia a dia, né? Ele traz um conhecimento necessário para que você seja inscrito no conselho e possa exercer a profissão. Mas para o dia a dia, você realmente vai precisar buscar cursos independentes, buscar conteúdos que tem gratuitamente na internet, muitas vezes no YouTube, muitas vezes em podcast, a pessoa aprende muita coisa também, Verdade. né? Ouvindo, vendo, enfim. A gente aprende, né, nessa troca, Nessa né? troca, em conversas, entendeu? É. E eu acho que uma coisa que é fundamental para o corretor, ele precisa ter isso em mente dele. Ele precisa se cercar de gente que quer crescer ou que já está no nível acima dele. Porque é muito fácil você chegar num plantão de vendas, numa imobiliária, sentar com o corretor e o corretor começa a falar assim, porra, esse mês não tá vendendo nada. Esse mês tá complicado, o mercado tá difícil, não sei o quê. Cara, inconscientemente tu acaba atraindo isso para ti. E tu começa a acreditar que isso de fato tá acontecendo. Só que tu olha pro lado, tem muita gente que, pô, tá vendendo pra caramba. Tem muita gente que tá mudando de vida dentro do mercado imobiliário. A gente até tava falando, né? Se tu fores hoje pra frente de um cartório e tu ser um corretor porta de cartório, Você vai ganhar tu dinheiro. ganha dinheiro, entendeu? Então, assim, só não ganha dinheiro no mercado imobiliário quem está parado. Quem não se movimenta. Porque, assim, ninguém fica nem parado, né? Porque se tu fica parado e a terra tá girando, tu tá indo pra trás. Sim. Então, é uma coisa que a gente precisa ter em mente isso, né? Que você precisa estar, principalmente agora nessa era de tecnologia, que todo dia é algo diferente, é algo novo, né? Então, o que a gente está conversando hoje, pode ser que daqui a uma semana a estratégia tenha que mudar. E tu precisa estar sempre te atualizando. Ô Neto, essa parte da incorporação da sua imobiliária, para você ir para uma estrutura muito maior, e você falou lá que um dos filhos lá, o dono, né, Uhum. tinha um lado e você tem o outro. Sim. Esse outro lado que você tem, o que você implementou lá? O que você tem visto, assim, que tem tido resultado? A gente tem pouco tempo, né? Eu tô 15 dias. Basicamente, esse é o tempo que a Então não gente deu para ainda A gente, maturar algumas a gente coisas. tá fazendo essa parte de junção agora. Mas o que eu vejo que é muito interessante, tá? Quando a gente vai para dentro da casa de alguém,
a gente precisa ter uma certa cautela quando a gente vai implementar a nossa filosofia, né? Então, hoje eu tô nessa linha, É sabe? 6 meses no mínimo. Então assim, Eu é falo, com pra calma, implementar qualquer coisa tem que ser 6 meses. só que assim, a equipe lá é muito boa, entendeu? Então, o que que a gente já tá fazendo? A gente já teve um resultado agora em janeiro, em 31 dias, né? Que agora já estamos finalmente em fevereiro, né? Mas em janeiro a gente teve um resultado muito bom mesmo. E assim, pro que eu tinha antes, talvez 3 vezes mais, Uau. entendeu? Então, assim, quando você junta pessoas com vontade, né, de trabalhar, pessoas que têm sede de conhecimento e pessoas que querem de fato mudar a sua vida e que olham a profissão de corretor de imóveis como algo que é esse caminho, não tem como dar errado, entendeu? O mercado ele é muito bom pra gente, cara. É muito bom mesmo, entendeu? As pessoas que falam que o mercado tá ruim, que o mercado não tá dando frutos, são pessoas que estão completamente fora de uma realidade e que estão vivendo paralelamente o mundo das trevas por opção delas, né? Então, eu vejo que isso que a gente está passando hoje vai ser, obviamente, com o tempo, né? Que eu vou começar a implementar a minha filosofia e estratégia, principalmente nessa parte de processos, né? Juntamente com o conhecimento que eu tenho lá dentro, que são, além de corretores, as próprias pessoas que são proprietárias, né, lá da imobiliária, elas têm um conhecimento até mais do que o meu, entendeu? Então a gente vai acabar somando as forças para se tornar realmente uma grande referência. Já é uma referência, mas a gente quer ser mais do que isso, entendeu? A gente quer ser desejo, a gente quer que as pessoas desejem que o imóvel dela esteja com a gente. Neto, como uma mente analítica você tem assim, você já falou pra mim, o que que você percebe hoje, assim, que é o grande erro de uma imobiliária, o grande erro dos corretores de imóveis? O que que você percebe que não faz o cara performar? Tá. Vamos começar por corretores. Eu acho que uma das principais problemas de um corretor, ele está numa linha tênue entre venda e prospecção, tá? Por que que eu falo linha tênue? Porque é o seguinte, você tem ali um nível de prospecção elevada, né? Você está prospectando, prospectando, prospectando. E aí existe um momento em que você vai começar a vender para essas prospecções que você está fazendo. Aí você começa a vender, ganha dinheiro e daqui a pouco começa a cair as vendas. Aí tu olha assim, o que que eu tava fazendo de errado? Quando tu vê, enquanto tu tava prospectando, tu não estavas vendendo. Aí tu começou a vender e tu começou a parar de prospectar. Se tu não prospecta, tu não vende, né? Então, muita gente tem uma linha, uma curva de prospecção, prospecta muito, aí pouco, muito, pouco. Então, o que as pessoas começam a fazer? Começam a prospectar quando não estão vendendo, né? E vendem quando não estão É prospectando, isso mesmo. entendeu? Então acaba Tem um desequilíbrio um ali. desequilíbrio, exatamente. Então, qual é, eu acho que o grande segredo, porque não é um segredo, mas é você ter uma constância na prospecção. Se você mantém uma prospecção todo dia, segunda-feira de manhã, é meu dia de prospectar, né? Todo dia você tem que prospectar 1 hora do dia. Fazer uma sequência para que você tenha prospecções constantes. Isso vai fazer com que tu tenhas resultados constantes, né? Agora, se tu prospecta muito e daqui a pouco tu cai essa prospecção, porque tu vai ter que atender as vendas, é natural que daqui a algum tempo tu vá sentir esse resultado, né? Só que qual é o... Se você pegar o ciclo das vendas, normalmente ela dura, em média, 3 meses. Então hoje o que tu tá fazendo, tu vai sentir daqui a 3 meses. Tu tá vendendo, mas tu não tá prospectando, tu tá ganhando dinheiro ainda. Só que daqui a 3 meses tu vai ter boleto pra pagar. É isso aí. E aí, como é que faz? Entendeu? Então, manter essa prospecção de uma forma constante e sempre tentando elevar ela é a melhor forma. E quanto à imobiliária, o que eu percebo que tem muita. Que as pessoas acabam. A gente vê muito pelo mercado, colegas, vê também hoje é fácil ter acesso às informações através da internet. Mas eu percebo que, por exemplo, eu vejo muitas imobiliárias tentando pegar, tipo, muitos corretores, né? E somente alguns vendem. Então, o que acontece? É muito mais fácil o corretor que não está vendendo desmotivar o corretor que está vendendo do que o contrário. Infelizmente, o ser humano é assim, né? Então, e muitas das vezes a atenção acaba se dando só para aquele cara que está vendendo. E o cara que não está vendendo, ele acaba sendo meio que excluído do negócio, né? Eu hoje,
Se eu fosse montar uma imobiliária do zero, eu faria com poucos corretores e focaria com que eles pudessem ter o máximo de desempenho possível. Hoje lá na Marlene a gente faz dessa forma, a gente tem poucos corretores e todos eles performam. Então, eu já vinha isso desde o ano passado, né? Na imobiliária que eu trabalhava, que era a minha imobiliária também, a gente fazia dessa forma, sempre com poucos corretores, para que o máximo pudesse, para que eles pudessem ao máximo performar. Isso que você falou é muito forte. É muito mais fácil o cara desmotivar Sim, do que motivar. exatamente. Porque o ser humano tem isso, né? É cheio de fracasso. A pessoa, às vezes, anda pelo seu subconsciente, nem é Sim, no seu consciente, né? E exatamente. o subconsciente da pessoa, quando ele é ruim, ele detona a pessoa, né? Sim, É interessante você falar isso. Eu vi um amigo meu falando que teve um grande problema que o cara não conseguiu acompanhar o ritmo dele. E ele teve que mandar esse cara embora. Porque o cara não queria desenvolver, não queria crescer. Mas ele era uma pedra ali pra contaminar todo mundo. sim. Não, e assim, é algo que a gente aprende, né, muito também, que a tua contratação ela precisa ser lenta. Tu não pode chamar qualquer pessoa para dentro da tua Sim. imobiliária. Quando eu falei, fiz uma leve crítica aqui em algumas imobiliárias que tem muitos corretores, é porque quero ser corretor aí, eu posso? Pode, vem. Só que tu não conhece como é a pessoa, tu não sabe qual é o objetivo dela, tu não sabe. Nas minhas conversas, normalmente quando eu faço entrevista com o corretor para trabalhar comigo, eu não pergunto qual a experiência dele. Obviamente eu preciso saber, mas o que mais me interessa, por que que tu veio para cá, né? Para que tu possas entender qual é o objetivo dela. Se o teu objetivo é diferente do corretor que trabalha contigo, infelizmente não vai dar certo, Sim, sim. entendeu? E aí o que que eu vejo? É muito fácil você chegar hoje numa imobiliária e dizer assim, ó, eu posso ser corretor aí? Todo mundo vai te aceitar. Dificilmente não vão te aceitar, né? É bem complicado essa questão de um processo seletivo para corretores, porque se torna muito fácil, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, você precisa selecionar pessoas que estejam indo para o mesmo caminho que o teu, né? Indo para o mesmo caminho que o teu, vai ser mais fácil ir do mesmo, pegar o mesmo ônibus, pegar o mesmo trem, pegar o mesmo carro, porque todo mundo tá pro mesmo caminho. Agora, se estão indo para caminhos diferentes, vai ter uma hora do desencontro. Então, eu acho que esse é um grande ponto. E os conflitos internos dentro de imobiliária, que queira ou não acontece, principalmente porque a gente está falando de comissões, a gente está falando de ser humano que são pessoas diferentes, é muito comum que exista esse conflito. E quando tu tem pessoas indo para caminhos opostos, vai ser mais É isso frequente mesmo. e sem resultado. Neto, tem essa parte que a gente falou aqui do Tio Face, né? O que que é um bom corretor, cara? Um bom corretor Bem, primeiro eu vejo que um bom corretor é aquele que consegue satisfazer o cliente dele, né? Quando eu digo satisfazer, porque tem muito corretor que pensa em primeiro no seu bolso, depois no cliente. Só que quando tu faz isso, tu vende uma vez só. E tu nunca mais vai ser indicado. O bom corretor é aquele que consegue viver hoje sem os portais. Vamos botar assim. Se o cara consegue viver hoje sem portal imobiliário, ele é um bom corretor. Porque as vendas que ele fez, a venda os atendimentos que ele está fazendo, já são suficientes para que aquele cliente possa ter ele como referência e indicar para outros clientes. Hoje eu digo que, como eu sou head de vendas e antigamente eu era dono de imobiliária, eu não tenho portal há muito tempo. Só que há muito tempo eu tenho vendas recorrentes através de indicação, né? Nossa. Então, vou dar um número aqui. Ano passado, eu, né, sem ter nenhum portal, usando somente minha linha de indicação, network, etc., vendi aproximadamente 12 milhões sozinho, né? Sem anúncio nenhum na internet. Sem anúncio nenhum na internet. Eu anuncio, tipo assim, na minha rede social, fazia pouco tráfego pago, inclusive, era uma coisa que eu não, que eu preciso melhorar, mas eu não queria também competir com com o meu corretor, né? Então, para não ser algo injusto, né? E também para fazer com que ele se sentisse bem dentro de casa. Mas é um resultado extraordinário. É. E aí tu vê, por exemplo, Só de só indicação. de indicação, E é uma venda entendeu? barata, né? Exatamente. É o CAC mais barato que tem. CAC mais barato. Muito bom. E o que que é um bom gerente, um gestor de venda? Eu acho que um bom gerente e gestor é aquele cara que ele tem que cuidar da equipe. Ele tem que cuidar do ser humano, entendeu? Ele pode até não ser bom no processo. Só que aí a gente entra no conflito. Como a gente volta a falar, né? O... Normalmente o corretor, ele acha que o gerente é o cara que vai fechar negócios. Mas não deveria ser assim,
né? O gerente é o cara que ele tem que gerir pessoas. Sim. Então ele tem que gerir as emoções do corretor, ele tem que ser o cara racional em uma situação emocional, ele tem que ser o cara que vai chegar e dizer assim, olha, pensa por esse caminho aqui. Lembra da tua meta? O que tu tá fazendo para alcançar a tua meta? É um cara que vai gerir as pessoas, Vai né? potencializar Vai isso. potencializar Cara, isso. você foi bem sucinto. Bem naquilo que realmente eu acredito também. Porque hoje a gente vê o gerente fechador de venda. Exatamente. E o corretor é o papel invertido, né? Exatamente. O corretor ele enxerga que o gerente é aquela. O cliente tá ali negociando e tudo mais, aí o cliente precisa de uma palavra final. E quem é que dá essa Sim. palavra é o gerente. É isso E aí. não deveria ser, né? E um diretor de vendas? Ah, acho que O head, né? o diretor, no caso, ele é o cara que ele vai. O head de vendas, ele é o cara que vai traçar a estratégia para onde a equipe deve caminhar, né? Então, o que que eu até. Tem uma corretora que entrou lá recente no mercado, né? E ela tá lá com a gente. O que que eu falei para ela? Ela falou, cara, eu não sei nada, preciso fazer captação, preciso ter cliente, preciso tudo, né? Eu falei, então vamos lá, vamos por captação. Quem é o público que tu pretende atender? Ah, meu público do meu networking é esse aqui. Quais são os imóveis que esse público pode comprar? São esses imóveis aqui. Quais são as opções de planta que esse público pode comprar? São esses aqui. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai começar a captar imóvel para esse público. Então, por exemplo, se eu tenho a opção de pegar um apartamento, vou dar um exemplo aqui, 3 quartos sendo um suíte, tá? Na faixa aí de uns 90 metros quadrados, que é o pessoal que é o público que ela definiu que vai ser o público-alvo dela. Então vamos ter opções para mostrar para esse cliente. Então não adianta eu pegar, por exemplo, um apartamento de 3 quartos sendo um suíte, aí depois eu faço uma outra captação de 3 suítes, aí eu pego uma outra captação de um estúdio, de uma sala comercial, e aí quando tu for atender esse teu cliente que tu tá tendo como objetivo, e chegar lá e falar, olha, eu tenho esse imóvel aqui para te mostrar. Não gostei, qual é a outra opção que eu tenho? Olha, outra opção eu não tenho, eu vou ter um 3 suítes, ou vou ter um estúdio. Não vai mais atingir o mesmo público, Não vai. entendeu? Então o que que eu sempre passo para quem vai fazer captação? Vai vai fazer as captações para que tu possas ter opção para oferecer para um cliente. Então, por exemplo, eu peguei um 3 suítes, eu vou pegar agora 3, 4, 5 opções de 3 suítes, porque caso meu cliente queira visitar, eu consigo levar ele em 5 imóveis, ele tem mais facilidade de Sim. decidir, né? Então, o head, o diretor, ele é o cara que vai Estratégico. Né? estrategicamente definir para onde a equipe está indo, né? Enquanto o gerente vai cuidar dessa equipe nesse caminho, o diretor e o head vai ser o cara que vai definir o caminho, né? Sim. Para onde a gente tem que ir. Então, eu entendo essa divisão, assim, de funções. Que legal. Cara, muito bom ter você aqui. Hoje eu desejo muita sorte, né? Vai ter a premiação Agradeço. sua lá. Tenho certeza que você vai levar esse Oscar, né? Tô E eu nervoso queria já. que você deixasse as considerações final aí para os corretores de imóveis. Pode ficar à Pô, vontade. obrigado. Vou até olhar para a câmera aqui para... Então, estamos numa profissão que ela é uma das profissões que mais bem remunera os profissionais, né? Se você for pegar, por exemplo, qualquer outra profissão recém-formado, exceto talvez médico, nenhuma outra profissão paga tão bem quanto um corretor. A diferença é que o corretor ele precisa estudar às vezes 6 meses, no máximo 2 anos, para se tornar um corretor. E eu vejo que muita gente desperdiça essa oportunidade que a vida está dando para ele, né? Para ela. Por quê? Porque se acomoda com coisas fáceis. A nossa profissão, se você vender um Minha Casa Minha Vida, você bota no bolso mais do que muita gente trabalhando o mês todo não bota. E as pessoas elas acabam se limitando a isso, né? Buscando uma comissão para viver o final de semana. Sendo que na nossa profissão a gente pode mudar a nossa vida, mudar a vida da nossa família, mudar a história de repente de uma família. Conheço muita gente, né, corretores mais antigos, que mudaram a história de família, que pagam faculdade de medicina que são caríssimas para filhos, trabalhando como corretor, né? Só que a maioria ainda não consegue chegar nisso. E não consegue chegar nisso não é por culpa do mercado, porque o mercado tem para todo mundo. Não consegue chegar nisso por culpa da própria pessoa. Nós somos... muita gente fala assim, o corretor de imóveis é o cara que busca emprego todo dia. Eu vejo o contrário. Eu vejo que nós somos dono da nossa agenda, dono do nosso tempo e dono da nossa carreira. E a gente faz decisões todos os dias. Se a gente não decidir pra gente, ninguém vai decidir. É isso. Né? Então, acredito muito na profissão. Hoje eu vivo disso. São 9 anos dentro do mercado imobiliário e eu não faço mais nenhuma outra atividade
né, que não seja voltado para o mercado imobiliário. Sou corretor, sou hoje head de vendas, sou palestrante também, mas tudo voltado para o mercado, ensinando corretores, buscando corretores para que a gente possa fortalecer o mercado. Que legal, muito bom, Neto. Mais uma vez, obrigado aí por aceitar o convite. Veio de longe, Eu que né? agradeço. Foram 4 E horinhas hoje- só de viagem. 4 horas, né? Corretor de imóveis, eu quero desejar aí para você um dia abençoado, que Deus abençoe sua vida, né? E não deixa de compartilhar esse vídeo, não. Eu tenho certeza que o Neto aqui deu várias dicas. Fala suas redes sociais aí, Neto. Tá. Todas as minhas redes sociais são @CarlosASNeto com 2 T's. TikTok, Instagram, Telegram também. Segue ele lá, vai ter vários cortes também. Pode seguir, a gente vai fazer collab com ele. E compartilha esse vídeo. Tenho certeza que esse vídeo aí, alguma coisa vai mexer com você e vai potencializar suas vendas. Deus abençoe, tamo junto, até mais. Até mais. Tchau. Muito bom, mano. Show. Neto, desculpa.